Agora é hora do culto da IEC Paulistana. Por isso, junte toda a sua família no sofá e participe, vivencie esse culto que foi feito muito especial. E é claro, louve e agradeça a Deus como nunca. Caso queira ofertar, as instruções estão na descrição do vídeo. Agora a novidade também é poder ofertar através do Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Confira lá na descrição. Esse momento é especial, então se desligue de tudo e se ligue em Deus. E não se esqueça, aproveite o culto como se você estivesse lá na nossa igreja. Um beijão e bom culto! E o mês de agosto já começou e amanhã temos aniversariante. Dia 9 é o dia da Patrícia. Pati, que Deus abençoe esse seu novo ano, que seja abençoado e repleto de muitas alegrias ao lado dessa família linda. Essa igreja ama você. E dia 22 a gente tem a Débora. Fique de olho na data, hein, igreja? E ainda falando em agosto, a gente tem 3 comemorações importantes. Dia 12 é o dia do pastor Leandro e da Flavinha, esse casal que é uma bênção. Eles já foram pastores da nossa igreja e agora estão lá no Nordeste, mas que a gente ama demais. Dia 18, nem precisa falar, esse casal que é querido por todo mundo. Miriam e Sérgio, dia 18 é o dia de vocês. Que Deus abençoe essa união. Nós amamos vocês. E dia 20, para fechar o mês dos casados, a gente tem esse casalzão, Sabrina e Alex. Queridos, que Deus abençoe vocês. Vocês são bênção para nossa igreja e a gente ama comer churrasquinho do Alex. Um beijo grande. Olá, paz do Senhor a todos. Gostaria de, antes de nós iniciarmos esse momento de meditação, convidá-los a, mais uma vez, nós abaixarmos as nossas cabeças e intercedermos pedindo a Deus a orientação nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor trabalha em nós, trabalha conosco, trabalha através de nós. Senhor, ajuda-nos a entender, ó Pai, a Tua Palavra e ao entendermos nós possamos praticá-la. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, ao longo desses últimos domingos, no qual eu tenho trazido a meditação, nós temos estudado o que é o reino de Deus. Nosso primeiro estudo foi o que era o reino de Deus. Definimos o reino de Deus como sendo a vontade de Deus atuando na criação através do ser humano. A vontade de Deus sobre a vontade do ser humano. Na última pregação, no estudo seguinte, nós vimos que o reino de Deus, a vontade de Deus, na atuação do reino, é para que todo homem conheça esse Deus de amor, e venha participar desse reino, segundo 1 Timóteo 2,4. Vimos também que Jesus, ele apresenta aquilo que são as normas do reino, que são normas totalmente diferentes das normas que nós conhecemos de um reinado, dos governos humanos, que existe uma diferença entre o reino humano, e o reino de Deus. Porque, primeiramente, por sermos descendentes de Adão, pecaminosos, descendentes do pecado, herdamos o pecado nas nossas vidas, nos distanciamos daquilo que é a vontade de Deus. E, consequentemente, nos afastamos do reino, e das vontades do reino de Deus, das vontades de Deus, do reinado de Deus nas nossas vidas. Hoje nós vamos ver em que momento esse reino ele se apresenta na humanidade. Nós vimos no texto de Mateus, quando Jesus ele começa o seu ministério, ele começa dizendo,
Já citamos esse texto, Mateus 4, 17. Daí por diante passou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E que reino dos céus é esse? Em que momento a proximidade desse reino ele acontece? Nós vemos que Jesus ele declara um reino que vem, que se aproxima, um reino de Deus próximo. Só que ao estudarmos as Escrituras e as próprias falas de Jesus, algumas coisas podem nos causar alguma certa confusão. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que Jesus fala, lá em Marcos 1,15, a repetição, que o reino de Deus está cumprido, ele se cumpriu nele, em Jesus. Em Lucas 11:20, ele diz que o reino de Deus já é chegado. Em Lucas 22:18, ele diz que o reino de Deus virá. Então, o que nós podemos entender? O reino de Deus ele é passado, presente ou futuro. O reino de Deus ele ocorreu com a vinda de Jesus, quando, como diz lá em Gálatas 4:4, através de Jesus, na plenitude dos tempos, Jesus veio inaugurar o seu reino. Aconteceu lá no passado, há 2000 anos atrás. O reino de Deus ele ocorreu quando Jesus declarou que o reino estava próximo ou que já era chegado, durante o seu ministério. Ou o reino de Deus é algo que virá, ou ele atua até hoje entre nós. Nós, como seres humanos, temos uma certa dificuldade de entender, devido por sermos criaturas temporais, presas no espaço-tempo, nós temos dificuldade, nossa régua, a nossa mensuração de tempo, ela é diferente da mensuração do Senhor. Gostaria de convidar, para a gente poder fazer o nosso embasamento, depois dessa introdução, que os irmãos abram suas Bíblias em João 14. Nós vamos ler 2 versículos. A palavra do Senhor diz o seguinte, João 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glórias a Deus. Nesse momento, Jesus, ele, após lavar os pés dos discípulos, após indicação do traidor, Jesus ele diz aos seus discípulos, lá no capítulo 13, que não estará mais com eles, e que para onde ele ia naquele momento, os discípulos não poderiam caminhar junto com ele. E os discípulos se alvoroçam, e ficam desesperados, e ficam pensando, meu Deus, o nosso rei, aquele que veio inaugurar o reino entre nós, entre os seres humanos, que veio inaugurar uma era, ele está dizendo que vai nos abandonar e que a gente não pode ir com ele, estaremos sozinhos, e Jesus, ele fala que ainda fala para os discípulos, ainda faço isso porque vai ser algo melhor para vocês. Ele fala, nossa, como pode, o Deus vivo que estava ao nosso lado, estava conosco, nos ensinando, nos discipulando,
né, nos orientando, nos guiando, né, agora nesse momento está dizendo que não estará mais conosco, né, e o que será de nós, né, e Jesus ele acalma o coração dos seus discípulos dizendo que Deus enviaria, né, um consolador, né, que seria o Espírito Santo dele, né, que estaria, né, gostaria de frisar o final do versículo 17, né, que habita conosco, né, convosco, né, e estará em nós. O reino de Deus, ele, como eu falei inicialmente, né, que o foco é a gente entender os tempos do reino de Deus, né. O reino de Deus ele é eterno, né, ele não tem passado, presente ou futuro. A vontade de Deus, o reinado de Deus, né, ele perdura de eternidade em eternidade, né, vale para frente como para trás, né, não teve início nem fim, né, ele simplesmente ele simplesmente acontece, né. O reino de Deus, né, ele teve a sua inauguração, né, no Éden, né, com a presença de Deus caminhando no ser humano, né, e conversando ao final do dia com o ser humano, né, e devido ao pecado, à desobediência, né, nos distanciamos desse Deus Santo, né, e Jesus ele veio trazer novamente, né, a reconciliação entre o homem e Deus. Né, durante os estudos, né, sobre essa questão do reino de Deus, né, me deparei com a pregação do pastor Douglas Gonçalves, né, da Jesuscope, que é muito maravilhoso essa pregação dele, que diz que, né, o projeto de Deus, né, o projeto de reino de Deus, ele vem desde o Apocalipse, desde o Gênesis, né, quando na inauguração do Éden, né, e o propósito de Deus é habitar entre os homens, né, caminhar entre os homens, né, tanto criou o Éden, e logo posteriormente, pós-pecado, né, nós vemos alguns momentos no qual Deus ele, dentre os vários momentos, né, do qual Deus ele quer se fazer habitar entre os homens, né? Quando ele, lá no Êxodo, né, quando cria-se o tabernáculo, né, o povo vai andando e montando o tabernáculo, o local onde Deus se faz presente aqui na terra, né, um pequeno espaço onde Deus se faz presente, né, no povo de Israel. Logo depois, no livro dos Reis, né, nós vemos a presença de Deus no templo, né, inaugurado, né, por Salomão, né, Deus se fazia presente no tabernáculo, posteriormente no templo, né, e Jesus, né, ele, nos evangelhos, né, João fala, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né, e esse verbo que habitou entre nós, né, que vive entre nós, ele é a presença, a manifestação desse reino que antes precisava de um lugar, né, para ser manifesto, através de Jesus Cristo, né, que era 100% Deus e 100% homem, né, trouxe novamente a ligação entre o homem e Deus, né, entre o reino de Deus, a vontade de Deus e a vontade e o ser humano mortal que fugiu dessa vontade, né, que preferiu viver a sua vontade através da desobediência. Né, em Jesus, né, nós encontramos o reino de Deus agindo, né, entre nós humanos, né, através do Espírito Santo, né, do qual Jesus deixou, nós vemos o reino de Deus agir não apenas entre nós,
ou em determinado lugar, como no Antigo Testamento, né, mas em nós, né, através da ação do Espírito Santo, né, dentro das nossas vidas. O próprio Deus, né, que criou o universo, que criou o mundo, né, que almejou, que projetou, né, que tinha como propósito, né, habitar, né, entre nós, né, lá no Éden, né, que usou os tabernáculos e os templos, né, para se fazer presente, né, que através de Jesus Cristo, né, religou, né, a humanidade a esse Deus, né, através do Espírito Santo, né, esse mesmo Deus habita hoje na minha vida e na sua vida também. Glórias a Deus por isso. Quando nós entendemos essa realidade, né, essas duas realidades de um Deus eterno, né, que foi, é e sempre será, né, que existe desde o princípio, né, que criou o princípio, né, que é eterno, né, nós conseguimos entender também, né, e quando entendemos que esse Deus ele inaugurou uma era, quando ele veio, né, nos reconciliar com ele mesmo, e que hoje esse próprio Deus habita dentro de nós, né, esse Deus eterno, ele habita dentro de nós, nós conseguimos entender a dimensão, né, desse reino. Conseguimos entender de uma maneira diferente, né, não mais como algo limitador, né, porque você começa a olhar as Escrituras e olhar principalmente os Evangelhos, as falas de Jesus, você fala, nossa, isso é maravilhoso demais. É tão maravilhoso que é inatingível, né, eu não vou conseguir. Né, e muitas vezes nós olhamos e falamos, nossa, não vou conseguir. Mas glórias a Deus, porque realmente eu não consigo, porque não é por mim. Né? É através da ação do Espírito Santo, a ação do próprio Deus, a ação de Jesus Cristo na minha vida, né, que nós podemos sim conseguir. Né? Porque não é apenas um Deus que está de fora olhando e anotando o que o Sérgio está fazendo de certo ou errado, mas é um Deus que habita dentro de mim, que inaugurou um reino dentro de mim e que me possibilita, me abre possibilidades de poder realmente, né, com a sua ajuda, com o seu auxílio, fazer aquilo qual é o seu propósito. Né, que é capaz de fazer aquilo que diz em Romanos, né, a metanoia, né, a mudança de mente, a reorganização de mente. Né, o mesmo Deus que olhou o caos, né, e criou o universo, criou o mundo, né, como nós vemos lá em Gênesis, ele olha o caos da minha vida e pode reorganizar e criar e reorganizar um reino dentro do meu e do seu coração. O reino de Deus, ele ocorre todas as vezes que nós, servos de Deus, né, obedecemos a sua palavra. O reino de Deus, né, ele é para todos. O reino de Deus ele tem regras ou normas ou procedimentos, né, e esses procedimentos, normas, regras, nós encontramos em Jesus Cristo e ao longo das Escrituras, né, e eles são factíveis. Né, se nós abandonarmos o nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos e nos entregarmos ao reinado de Deus, né, porque o reino de Deus não é um local, né, o reino de Deus é o domínio de Deus, né, o reinado de Deus, é a força atuante de Deus na minha e na sua vida. Né, o reino de Deus ele é eterno, né, ele foi inaugurado através de Jesus Cristo, né, lá no passado, há 2000 anos atrás. Ele é presente porque o Espírito Santo de Deus habita na minha e na sua vida, né, e ele é futuro. Né, Lucas 22, né, como a gente citou no início, né, que o reino de Deus virá, né, e eu gostaria de encerrar, né, falando sobre esse reino vindouro, né, lá
em Apocalipse, no capítulo 21. A palavra do Senhor, de maneira lindíssima, diz o seguinte, Apocalipse 21, os versículos de 1 até o 7. A palavra diz o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Glórias a Deus. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que maravilhoso. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. E não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será filho. Amém? Glórias a Deus, queridos? Esse rei maravilhoso, esse Deus maravilhoso, que entregou o seu filho por nós, ele deseja, e vai acontecer o seu reinado, ele vai dominar, e ele diz que no final, ao vencedor, nós seremos chamados, ele será o nosso Deus, e nós seremos filhos de Deus. Glórias a Deus. Amém, queridos? Que nós possamos encontrar na palavra do Senhor força, esperança, encorajamento para que nós possamos viver, ter visão de reino, entendimento do que é o reino de Deus e a sua vontade, e sabendo que Ele está conosco, Ele está entre nós, Ele está em nós. Esse Deus eterno, Ele sempre foi, sempre será. Ele foi no passado, é no presente e será no futuro, todo-poderoso nas nossas vidas. Amém? Eu espero que esse momento, nós tivemos juntos, possa ter sido bênção na vida de vocês. Com certeza, como eu já falei nos outros vídeos, não é minha pretensão esgotar o assunto, porque ele é inesgotável. Mas eu creio que nos ajudará, que nós possamos abrir os nossos olhos, e termos a chamada visão de reino, e possamos viver mais próximos possível daquilo que é a vontade de Deus que está escrito nas suas palavras. Amém? Vamos baixar nossas cabeças novamente? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos quer fazer seus filhos. Ajuda-nos a entender as suas vontades, os seus preceitos. Trabalha em nós, porque nós sabemos que Tu estás em nós. Muda a nossa vida, nosso querer, nosso desejar, nosso pensar. Molda-nos segundo a Sua vontade. Porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor vencerá e nos fará vencer junto contigo. Abençoa-nos, ó Pai, isso que eu te peço. Ajuda-nos a entender o Seu reino e vivermos o Seu reino, ó Pai, enquanto estamos aqui. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Saudade de todos.
Espero vê-los em breve. Um grande abraço a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a salvação e o amor de Deus esteja sendo derramado sobre cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Um abraço. Tchau, tchau.